E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos bater um papo sobre o STF. Hoje eu vou trazer para vocês o termo correto para se chamar o STF. O STF não pode continuar recebendo o nome de Supremo. E eu vou explicar hoje direitinho por quê. A primeira coisa que vai bagunçar um pouco a cabeça é porque é o seguinte: todo juiz, não importa se é de primeira instância ou até mesmo ministro do STF, que é um termo que eu não usarei mais, ou qualquer cargo ou posição de poder, a pessoa é cercada por bajuladores. Esses bajuladores dão à pessoa a sensação dela ser imortal, a sensação dela estar muitas vezes acima da lei, a sensação de poder absoluto. Então essas pessoas, no geral, elas não têm uma visão correta da realidade. Então, as primeiras pessoas que vão achar um pouco ruim essa questão aqui são os puxa-saco. Os puxa-saco, sinceramente, são responsáveis pela queda de basicamente tudo em que eles fazem parte. Mas, enfim. É um pouco estranho à primeira vista vir falar com vocês dessa questão de não chamar o STF de STF. Porém, é a realidade. Esse nome Supremo é totalmente inadequado a eles. Então, primeira coisa, nós temos que dar uma passadinha rápida pelo português, porque o português ele é um idioma complexo. Várias palavras podem significar uma única coisa, e essa uma única coisa pode ser representada por várias palavras. Ou seja, é um idioma riquíssimo, complexo. E, portanto, é um idioma também que é possível dar transparência às coisas. É possível deixar as coisas muito bem claras. Por isso que substituir o termo Supremo é, de certa forma, fácil. E me estranha não estar ainda na boca do povo isso. Então, isso aqui é um esforço que eu estou fazendo para popularizar os outros termos. Eu vou usar um termo específico, porque é bom que os ministros entendam que eles não são supremos, né? Eles não possuem características para serem supremos. Então vamos chamá-los da forma correta. Não precisa ser desrespeitoso nem nada, não. Da forma correta, né? Porque supremo é uma coisa ligada a Deus, não a seres humanos, né? Vamos lá. Então, como nós vamos descrever o STF? Todo mundo sabe que STF é Supremo Tribunal Federal, é a abreviatura. Só que está errada. A palavra Supremo, como eu já falei com vocês, ela tem ligação com Deus. É a palavra usada para descrever muitas vezes Deus e seus atos, não humanos e seus atos. Vocês conseguem compreender o erro que há nisso? A pessoa que acabou nomeando o STF cometeu um erro nesse ponto. Agora, eu não sei, eu posso estar enganado. Para mim, os ministros do STF não são deuses. Eu tenho para mim que são seres humanos, né? E tudo, com suas qualidades, defeitos. Então, a questão Supremo, ser chamado de Supremo, deveria inclusive partir deles não receberem esse termo. Não gostarem de ser chamados de Supremos, né? Porque é uma coisa assim, ministros da Suprema Corte, né? Ministro Supremo. É esquisito, né? Bom, mas como nós vivemos um mundo, assim, a gente vive num mundo mergulhado na ilusão. O Brasil agora, por exemplo, ele está aí sendo vendido a olhos vistos, sendo arrebentado, seu direito, sua liberdade individual sendo rasgada. Mas no Brasil as pessoas têm aquilo que eu chamo de ilusão de grandeza. As pessoas se sentem grandes, poderosas, especialmente se a pessoa tiver um carguinho. Se a pessoa for importante, esse tantinho, os puxa-sacos inflam que a pessoa se sente poderosa, imortal. Mas não é não, né? Imortal não é. Tem gente que começa a pagar em vida e não acorda ainda. Por mais que os seres humanos eles possuam natureza divina, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, nós somos a imagem e semelhança do Eterno. Só que tem um problema nisso tudo. Grande e único é somente o Eterno. Somente Ele é supremo. Não seres humanos. Vocês estão entendendo
O problema é quando você começa a entender um pouco melhor o idioma português, quando você começa a entender o significado das palavras, você começa a achar algumas coisas estranhas. É por isso que tem gente que quer que o português seja deturpado para as pessoas não pensarem. Porque quando você pensa e você domina o vocabulário, sua mente navega com mais velocidade, navega de forma livre. Se você falar mais de um idioma, por exemplo, que eu recomendo, você vai ter formas de pensar, você vai ter mais recursos para pensar, né? Mas, enfim, como é que é aquela historinha? O idioma de gênero neutro, né? Gente, que absurdo. Olha, pela minha experiência com seres humanos, né, com todos nós aqui, seres humanos, eles têm uma existência curta a maioria das vezes. A maioria deles tem uma vida curta no plano terrestre. Os ministros do STF, eu acho que nenhum deles tem grande longevidade. Então, é bom pensar, colocar a barba de molho, entender que é mortal, né? Entender que um dia esses seres humanos, usando a toga, a capa preta, vão estar diante da verdadeira justiça, da instância superior. E aí, meu amigo, apesar que tem, né, pode inclusive começar a negociar, responder, pagar, acertar as contas com a justiça divina, mesmo vivo, mesmo encarnado. Mas, quando chega do outro lado, a certeza é que vai se deparar com a justiça divina, com a justiça suprema, né? O STF não é supremo, gente. Acorda, viu? Acorda. Agora, as pessoas, todas as pessoas, elas passam por testes, né? Assim como todas as pessoas, elas vêm a esse mundo para cumprir uma missão. Ninguém veio a esse mundo para desgraçar o próximo, ninguém veio a esse mundo para roubar, ninguém veio a esse mundo para ser ladrão, para ser corrupto, não. Você veio a esse mundo para se aprimorar e servir ao Eterno. E não é diferente com os ministros do STF. Eles vieram ao mundo para servir ao Eterno. Se eles não estão servindo ao Eterno, estão falhando miseravelmente. Ponto. Agora, vamos supor que os membros do tribunal, vamos supor que eles estejam sendo testados. Eu considero talvez o teste mais pesado que existe, o teste do poder. Porque o poder, ele dá uma sensação, a palavra não é liberdade, mas o poder rompe limites. Porque o poder, acima de tudo, ele exige responsabilidade, ele exige empatia, ele exige servir especialmente o necessitado. Será que os ministros estão fazendo isso? Pois é. Eles estão sendo testados. Quando se tem uma posição de poder, é preciso refletir com muita cautela, muito cuidado. Porque esse privilégio de ter esse poder nas mãos foi concedido pelo Eterno. E aí tem uma máxima, que é: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Vou repetir. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Bom, não se esqueçam que vocês são mortais, ó ministros. Vocês são mortais. E vocês estão ocupando um cargo temporário. Temporário. Os senhores estão temporariamente ministros. É sempre bom ter a sabedoria como conselheira. É sempre bom ter as leis do Eterno sempre à mão, que são as leis supremas. É muito importante essas coisas, sabe? Esse tipo de humildade. Costuma fazer bem a si, fazer bem ao redor e fazer bem aos que estão sob o seu poder, que é uma coisa muito importante.
Eu acho que os ministros do Supremo, estou usando pelas últimas vezes essas palavras, não são supremos. São os ministros do tribunal, do excelso tribunal, são seres humanos como a maioria. Simples assim. São seres humanos. Nada mais que isso. Inclusive, há de se pensar. Agora vamos aqui olhar qual seria o termo correto para se referir ao STF. Já que o STF não é Supremo, como deveremos chamar o STF daqui para frente? Pretório excelso. É juridicamente correto, é respeitoso. E eu acho que coloca na altura ideal de quem ocupa os cargos. Ninguém lá é Supremo, certo? Então, vou repetir. STF não é STF. É Pretório excelso. Ponto. Supremo é o eterno. Ok? Bom, com o tempo, no Brasil e até no mundo, mas vamos falar de Brasil, né? No Brasil, muitas coisas vão ter que entrar no eixo, vão ter que acontecer, sabe? Porque as pessoas estão cada vez mais pobres, elas estão sendo emburrecidas, e por outro lado, elas estão despertando para a triste realidade do nosso país. O Brasil está sob ataque, o Brasil está em guerra. A maioria das pessoas ainda não se tocou, mas elas vão se tocar. Eu acho que, por exemplo, os membros do Pretório excelso têm um gasto muito grande, assim como várias cortes do país, assim como vários cargos estatais, os gastos são exorbitantes, enquanto muitas vezes as pessoas não têm R$300 para comer. Pensem bem. Todos são seres humanos, todos são filhos do Eterno, todos merecem respeito e cuidado. Está na hora não só do povo brasileiro começar a refletir, mas os membros do Pretório excelso começarem a pensar. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Bom, para ficar bem claro, os ministros do Pretório excelso são humanos ordinários. Ponto. Simples assim. Que cada um saiba aquilo que ele é. O STF não é Supremo. Não. O STF jamais deve ter essa característica. Os ministros não são deuses, são humanos ordinários. E digo mais, alguns são até medíocres no lidar com direito. E os senhores sabem disso. Tem coisas aí que estão na história como eternas vergonhas. Então, que fique claro a partir de agora que o Pretório excelso não é Supremo. Supremo é o Eterno. Grande é somente o Eterno. O Eterno é o único Deus. O Deus de Abraão. Deixemos isso bem claro agora. Certo? Então, meu povo, eu sou Stanley Colombo e peço que o Deus de Abraão te abençoe. Muito obrigado.